Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem vos fala é o pastor Carlos Henrique e a gente vai começar uma série chamada Discipulado para trazer alguns esclarecimentos à luz da palavra de Deus para você. Você já parou para se perguntar por que você precisa aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador? Provavelmente você já deve ter ido numa igreja evangélica e você já deve ter se perguntado por que é feito aquele famoso apelo que a gente tem hábito de ouvir e ver. Você quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador? E de repente você fique se perguntando, mas por que eu preciso aceitar a Jesus como meu único e suficiente Salvador se ele já mora dentro do meu coração? Bem, a primeira coisa que você precisa entender é que todos nós precisamos reconhecer Jesus como o nosso único e suficiente Salvador. Porque quando você o reconhece, isso tem uma autoridade, isso tem uma legalidade no reino espiritual. E isso vai trazer benefícios para a tua vida. A primeira coisa que você precisa saber, eu fiz alguns apontamentos aqui e eu vou me nortear a partir desses apontamentos que eu fiz. Bem, por que você precisa aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador? Primeiro, porque ele quer te tornar filho. Então a primeira razão pela qual nós precisamos aceitar a Jesus como nosso único e suficiente Salvador é que ele quer te tornar filho. Mas eu não sou filho? Bem, popularmente nós temos hábito de dizer que todo ser humano é filho de Deus. Mas à luz das Escrituras Sagradas, existe uma diferença de filho e criatura. Criatura é todo ser que é criado por Deus, inclusive nós, os humanos. Mas lá no texto de João, capítulo 1, versículo 12, diz assim, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, por que eu preciso aceitar a Jesus como meu único e suficiente Salvador? Porque ele quer me tirar desse lugar de criatura e ele quer me colocar num patamar mais elevado, um patamar de filho, porque somente o filho tem direito à herança, ok? E qual é a maior herança? A vida eterna. Então Deus quer tornar você filho. Segundo ponto, por que a gente precisa aceitar a Jesus como nosso único e suficiente Salvador? Ele quer remover a condenação da sua vida. Existe um texto nas Escrituras que diz que pelo primeiro Adão o pecado entrou no mundo e pelo segundo Adão o pecado será removido do mundo. Quem é esse segundo Adão? Jesus Cristo de Nazaré. Então nós precisamos aceitá-lo para que toda a condenação seja removida da nossa vida. Lá em Romanos, capítulo 3, versículo 23, diz assim, livro de Romanos, capítulo 3, versículo 23. Olha que coisa interessante. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que é em Cristo Jesus. Então você está entendendo? A gente precisa aceitar a Jesus, primeiro para ser reconhecido como filho, segundo, para perder esse status de condenado, porque todo condenado está debaixo de sentença. E qual é a sentença? Viver eternamente distante de Deus, numa dimensão espiritual que é conhecida pela Bíblia como inferno, especificamente lago de fogo e enxofre. Então, quando eu aceito Jesus, a minha dívida é perdoada e eu deixo de ser um condenado para me tornar um absolvido ou justificado. Existe um outro texto que reforça muito bem isso, está no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 1, que diz assim, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, ou seja, quando eu declaro
quando eu reconheço Jesus como meu único e suficiente Salvador, e eu me proponho a abrir meu coração para permitir que o Espírito Santo trabalhe dentro de mim, para que eu consiga romper com a prática pecaminosa, para que eu consiga romper com a vida errante que outrora eu vivia, eu vou perdendo esse status de condenado para me tornar um absolvido. Por que eu disse que eu vou perdendo esse status? Porque o primeiro passo é aceitar a Jesus. Então eu saio desse lugar de condenado para ser um justificado. Nesse inteirinho que eu aceito Jesus, ele começa a realizar uma metanoia, uma mudança na minha vida, que se chama regeneração. Não existe um tempo determinado, um prazo determinado para isso acontecer. É mais ou menos assim. À medida que eu vou me abrindo, à medida que essa fé vai se desenvolvendo dentro de mim, eu vou dando mais abertura para esse Espírito operar. Então ele vai realizando a obra de regeneração, de mudança na minha vida, até me tornar santo. Porque esse status de santo é alguém separado, é alguém que vai olhar para o mundo por uma outra ótica, não por uma ótica de superioridade, mas por uma ótica onde você vai começar a discernir o que é legal, o que não é legal. Porque a própria palavra diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Terceiro e último ponto. Por que eu preciso aceitar a Jesus como meu único e suficiente Salvador? Porque seu nome será escrito no livro da vida. Então você precisa aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador para que o seu nome esteja escrito no livro da vida. Antes de eu citar o texto, nós precisamos entender que é como se, quando eu aceito a Jesus como meu Salvador, meu único e suficiente Salvador, é como se eu estivesse experimentando de um novo nascimento, aonde eu não estou nascendo para a vida, eu não estou nascendo para mim mesmo, eu estou nascendo para Deus. Então eu me torno uma nova criatura. Por isso que todos aqueles que propuseram em seus corações seguir a Jesus, eles foram chamados de discípulos. Porque o que é um discípulo? Um aprendiz. E o que é uma criança, um recém-nascido? Senão um aprendiz. Alguém que vai aprender com o outro a lidar com a vida. Ok? Aqui em Apocalipse, capítulo 3, versículo 5, diz assim. Apocalipse, capítulo 3, versículo 5. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Ou seja, quando eu aceito a Jesus, o meu nome é escrito no livro da vida. E o que o texto diz? Ao que vencer será vestido de vestes brancas. Essas vestes brancas, ela tem um sentido de pureza, tem um sentido de santidade. Então, quando a gente aceita Jesus como nosso único e suficiente Salvador, ele tira aquele espírito angustiado, ok? E ele me dá vestes de louvor. E essa veste é veste branca, porque fala de pureza. Então, vamos voltar para ficar muito bem claro. Por que você e eu precisamos aceitar a Jesus como único e suficiente Salvador? Vamos recapitular. Primeiro, porque ele quer te tornar filho. Segundo, porque ele quer remover a condenação da tua vida. E terceiro, porque seu nome será registrado no livro da vida. E aí? O que está faltando? Eu quero te convidar nessa noite a abrir seu coração para Jesus. Você pode declarar aí na tua casa mesmo que você reconhece Jesus como seu único e suficiente Salvador. Eu vou encerrar essa pequenina preleção com uma oração. Mas depois que você aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador, decida procurar uma igreja mais próxima da sua casa. De repente você não vai se identificar com aquela igreja, de repente você vai se identificar com outra, mas que você procure uma igreja aonde você possa congregar, aonde você possa ser nutrido e aonde você possa ser apacentado. Que você não pode esquecer, você é um nascido para Deus, um novo convertido, e você precisa ser mentoreado. Que Deus te abençoe. Esse é o primeiro vídeo
da nossa série de discipulado. Que você nos acompanhe e se você gostou, ok? Se inscreva lá no canal, ative o sininho, nos ajude a promover o reino de Deus. Se você puder, feche os seus olhos aí, ou então se concentre aonde você está em Jesus. Pai, eu quero nessa hora colocar diante de Ti essa pessoa que será alcançada por esse vídeo, por essa pequena mensagem, aonde eu esclareço a importância de aceitar a Jesus como o único e suficiente Salvador. Tu é aquele que muda corações, Tu é aquele que muda comportamentos, Tu é aquele que muda a vida do homem por inteiro. Na autoridade que é no nome de Jesus, visita essa pessoa que está lá do outro lado, ouvindo esse vídeo, se detendo a essa mensagem. Alcance o seu coração, liberta-o de tudo aquilo que o oprime, seja um vício, seja uma depressão, seja alguma cadeia espiritual. Na autoridade que é no nome de Jesus, quebra cadeias, traz libertação e que essa vida seja ganha para o teu reino, para que a partir de hoje ele ou ela se tornem um discípulo de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Até a próxima, que Deus te abençoe.